Aleluia. Eu vou pedir uma coisa. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 10. Vamos ler só um versículo. Mas eu vou pedir para que você fique de Bíblia aberta, tá bom? Não feche a Bíblia. Não vou dar um estudo do capítulo, mas vamos ler um versículo durante a leitura. Vou ler só um versículo, apenas um versículo de Mateus 10, 10. Mateus, o Levi, né? Amém? Tem uma pessoa, eu me acostumo com os lugares, né? E tem uma pessoa que senta por aqui. Começa com, o nome dele começa com R. Não sei por que ele não está aqui hoje. Não, mas ele está aqui. Está aqui na igreja. Só que ele sentou, mudou de canto lá atrás. E eu vou requerer ele aqui nesse cantinho, que eu acho tão bonito ele ali, ó. Que ele fica atento, aprendendo. Aqui na sexta-feira, ele disse, eu nunca tinha visto isso na Bíblia. O Raul ensinando aqui, eu era o Rafael Silva, e ele disse, eu nunca tinha visto isso. Entendeu? Outra vez ele passou um testemunho para mim, lindo o testemunho dele. E ele naquele cantinho eu disse, opa, ele tem que regredir, tem que vir mais para frente. Não, ali é quando a pessoa quer ir embora, fica na última cadeira, viu? Viu, Ronaldo? Seu canto é aqui. Tem pessoas que marcam. A pastora, se vier, é mesmo aqui, ó. É canto que marca. A Bruna é mesmo aqui, ó. A Cici, pode sentar, que você vê. Ah, lá atrás ali, a mãe do Arthur Augusto, já pegaram o canto dela, que ela não senta ali. Ela senta lá no canto de cá. A gente já sabe os cantos de cada pessoa, que as pessoas têm um costume de um lugar, né? Tem um costume de sentar naquele canto. Francivaldo é ali. Pertinho dele, ele gosta desse cantinho por ali, é por ali que ele senta. Então a gente tem um costume, quando a pessoa muda, a gente, opa, olhando assim rapidamente, pensa que faltou. Faltou, será? Mas não faltou, né? Está aqui. Vamos lá. Abriu apenas o versículo 33. Mateus 10, versículo 33. Mateus 10, 33. Do jeito que você está, pega a sua Bíblia, o seu tablet aí, e abra, ajude o seu vizinho, seu amigo perto aí. Escuta que eu vou falar hoje, viu? Escuta a palavra de Deus. Que Deus me dê a inspiração dele, porque a palavra é inspirada, né? Nesta noite. Encontraram? Versículo 33. Entretanto, na King James, não sei se na sua está assim, mas, entretanto ou mais, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. De novo, entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Olha para mim aqui. Olha para mim. Dá só uma fechada de olhos. Senhor da glória, através do teu Espírito vem iluminar o nosso entendimento. Vem abrir esse entendimento, os nossos corações, para que possamos receber a tua palavra e guardar. Mas que haja entendimento, Pai, para que possamos obedecer a tua palavra, praticar a tua palavra, viver a tua palavra. Aí sim, Pai, seremos verdadeiramente te agradaremos, verdadeiramente faremos a tua vontade, cumpriremos teus propósitos, Pai. Que o teu propósito é esse, Pai, é andar em conformidade com a tua palavra. E a tua palavra diz tudo para nós, Pai, tudo, só tudo. Em nome de Jesus, amém. Olha para cá. Esse versículo aqui é muito conhecido para mim. Eu aceitei Jesus há mais de 35 anos atrás. Eu confessei ao nome de Jesus. Na minha casa, os irmãos visitaram. Eu confessei e posteriormente me apresentei na igreja. E desde que eu aceitei a Jesus, eu comecei a pregar. Eu era daquelas pessoas que ia pregar, sabe aonde? Na praça. Sem microfone. Não tinha microfone.
sem saber cantar, cantando pouco e ruim. Eu não tenho uma voz que o pessoal do louvor tem, que o Bruno tem. Eu não tenho essa voz. Mas lá eu cantava no meio da rua. Não tinha ninguém, não tinha 10, 15, 20, 100, não tinha ninguém. Eram as pessoas passando e às vezes só faziam olhar assim, ó. E passavam. E eu lá pregando, falando do amor de Deus, da salvação em Cristo, do perdão de pecado, falando de libertação, da nova vida que Deus oferecia. Eu pregava nas praças, eu pregava nas ruas, eu pregava nos terminais rodoviários, eu pregava dentro de ônibus, eu pregava nos presídios, eu pregava nos hospitais, era pregando. A minha juventude, na minha juventude, que eu ainda sou jovem, mas na minha juventude que eu era solteiro, era junto com a turma e pregávamos. Nós juntávamos uma igreja, quase toda a igreja. No domingo à tarde, de manhã nós estávamos na escola, à tarde no evangelismo e à noite no culto. E à tarde no evangelismo, nós juntávamos quase toda a igreja e íamos pregar o evangelho. Quase toda. Era tanta gente que nós repartimos. Um vai para o presídio, outro vai para o hospital e outro vai de casa em casa, que era muita gente que ia para o evangelismo. Sempre fui pessoas. Então, muitos versículos da Bíblia eu tenho memorizado. Muitos versículos da Bíblia está aqui, porque às vezes você está na rua e o vento dava e não dava para ver. Você tinha que ter o versículo na mente, tinha que aprender que para olhar assim não é hoje, que nem você tem no smartphone, só faz tocar o dedo. Onde é? Aí olha para o vizinho que tem uma Bíblia dessa, não achou ainda não? Que já achei. Entendeu? Hoje a tecnologia está assim. Daqui o tempo não vai ter mais nas igrejas não, vai ter só o smartphone aqui, o iPhone aí, a Bíblia lá, é acessando. Acessa aí a Bíblia do capítulo tal. Aleluia. Aí o que fazia? Eu pregava e decorava. E um dos versículos que eu aprendi, aprendi muitos versículos que eu tenho memorizado, mas um deles foi esse. Jesus dizendo: todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Na King James está dizendo: entretanto, se algum de vocês me negarem diante das pessoas, eu também vou negar vocês. Noutra versão diz assim: se alguém me negar e de mim se envergonhar diante das pessoas, dos homens, eu também vou negá-lo e se envergonhar diante do meu Pai que está nos céus. Dá para memorizar? Vamos tentar. Mas vamos tirar esse mais aqui para dar mais força. Que ele vem uma sequência, ele diz o mais. M-A-S, vírgula. Mas vamos começar daqui, ó. Todo aquele que me negar diante das pessoas, eu também o negarei diante do meu Pai. Isso é forte. Quem está falando aqui? Próprio Jesus. Me negou-se? Me conhece não? Lá no Pai, Samuel o Pai. Cici, sei quem é não, Pai. Pode apartar de mim, afasta ela de mim. Não a conheço. Ele está dizendo: Pai, mas ele não é amor. Rafael Silva pregando aqui, ele disse assim, ó: Deus aqui é amor, tamanho dessa coluna, ó. Mas Deus também é justiça, tamanho da coluna, ó, do mesmo tamanho. Do mesmo jeito que ele é amor, ele é justiça. E ninguém gosta de injustiça. Se você souber que um político roubou e foi corrupto, quando ele for para o juiz e você souber, o juiz liberou aquele corrupto, vocês vão dizer o quê? Isso, bichinho, salta. Vão dizer assim? Vão odiar o juiz, porque ele não foi justo. Pode ter certeza que Deus vai ser justo. Ele é amor, sempre Deus é 100% amor, mas ele é 100% justiça. E ele está dizendo: todo aquele que me negar, eu vou negar também. Eu rodei, irmão, atrás de mensagem, essa daqui não estou assim, meu Deus, e fui para um lado e fui para o outro, tá, para um lado e para o outro, e cadê, meu Deus? Aí Deus mandou falar essa. Eu disse: meu Deus, essa, domingo, culto público, aberto, não é a reunião dos servos. Essa é a mensagem de hoje, de domingo. E ela vai só começar, porque parece que Deus vai querer mais vezes. Jesus está dizendo, eu quero que você entenda isso: todo, não tem acepção. Todo aquele que me negar diante das pessoas, eu vou negar também. Vou
falar de negação, a gente lembra, viu? O pastor vai bem falar daquela passagem de Pedro. Quando Pedro, Jesus vai, chega daquele lugar e que a pessoa abordou Pedro, e Pedro disse: não conheço, não sei quem é, eu juro que eu não conheço. É a passagem que nós mais lembramos, não é isso? Pedro negando a Jesus. Um discípulo, um escolhido, andando com Jesus, vivendo com Jesus e o negando. É forte. Mas olha para cá. Vamos caminhar devagarinho. Se você abrir a sua Bíblia, capítulo 10, se eu pedir para você deixar aberta, vamos ler o primeiro versículo. Diz assim, ó: Jesus tendo chamado seus 12 o quê? Jesus tendo chamado seus 12 o quê? Vamos para o segundo, versículo 2. E são estes os nomes dos 12? Espera aí, meu irmão. Versículo 1 ele chamou de quê? Versículo 2 ele chamou de quê? Espera aí, afinal de contas, são discípulos ou são apóstolos? Ou discípulo e apóstolo é a mesma coisa? Ou houve uma confusão? Um erro ortográfico aqui? O que foi que houve? Primeiro versículo, os homens lá, os 12 são discípulos. Segundo versículo, são apóstolos. Que é isso? Logo no segundo. Se vocês soubessem que o versículo 1 de Gênesis para o segundo versículo passou milhares de anos. E aqui, pastor, aqui Jesus chama, vamos lá devagarinho. Jesus chama os 12, né? Ele ora e chama os 12. 12 quem? 12 discípulos. O que são discípulos? São aprendizes. São pessoas que estão aprendendo. Estão consumindo. Aprendendo a quê? A primeira coisa que Deus quer que você aprenda. Aprendendo a obedecer. Aprendendo a obediência. Jesus não podia ter discípulos desobedientes. Discípulos que não iam obedecer ao mandamento de Deus, à palavra de Deus, aos ensinamentos. Não podia, tinha que trabalhar com pessoa obediente. Mas para ele ter, Jesus não era apenas um filósofo. Jesus não tinha apenas a teoria. Jesus tinha a prática, a vida. Então Jesus veio como um homem, ser humano, como igual a mim e a você, tendo que fazer o 1, tendo que fazer o 2, comendo, bebendo, dormindo, ficando cansado, ficando estressado. Ai meu Deus, ficando assim, ficando estressado. Jesus, sim. Certa vez ele chegou na igreja, ó, no culto, lá no culto estavam vendendo um bocado de coisa lá, pombinho, isso, aquilo. Ele pegou o chicote e foi o rema de ladrões são daqui, vocês me roubar, querem fazer da casa do meu pai convite de ladrões, com zangado na frente da igreja. Então ele veio como homem, como pessoa. Como pessoa ele sofreu tudo. Foi tentado, para quando eu vou dizer, pastor, estou sendo tentado. Olha para Jesus, e como homem não caiu, como homem não cedeu, como homem não pecou. Em tudo a Bíblia diz que ele foi tentado até se suicidar. Foi Jesus, sim. Ele foi levado para um pináculo bem alto, e o inimigo, como não quer matar alguém, destruir alguém, assim: pula Jesus daqui, pula. Vai, pula daqui, Jesus, vai. Falando o bicho velho, aquele, ó. Já viram no filmezinho, um anjinho que passa preto? Aí falou aqui, ó: vai, pula, Jesus. Pula, porque está escrito, distorcendo a palavra, ó, que Deus vai dar ordem aos anjos ao teu respeito, e os anjos te socorrerão, não permitirá que você tropece em nenhumas pedras. Está escrito também, Satanás vai enganar outro, que não tentarás o Senhor teu Deus. Então cuidado, irmão, a palavra tem tudo Jesus foi tentado, em tudo ele passou como homem, ele foi um exemplo. E o maior exemplo qual foi? Obediente ao Pai. E na obediência dele, a Bíblia diz que ele veio ser a causa de salvação para todos que lhe obedecem. Salvação para quem? Então a salvação vem pela graça, mas mediante a fé. Para quem? Para quem obedece. A obediência não salva, mas é uma atitude de quem é salvo.
o salvo, o que tem um encontro com Deus, o que anda com Deus, ele vive uma vida de obediência. Obediência em tudo, não é em parte. Então Jesus foi um exemplo. Passou com os 12 discípulos ali, mas Jesus queria eles, não era só para estar com eles. Criou relacionamento, criou comunhão, ensinou a ele não só teoricamente, mas na prática, no dia a dia, na vida. Eles olhavam para Jesus e via o que Jesus ensinava. Realmente esse homem vive o que fala, ele vive o que prega. Realmente ele é a palavra viva. E é assim que Deus espera de você, que você viva a fé, que você viva na terra igual Jesus. Como? Jesus é o quê? Filho de Deus. E você? Filho de Deus. Diferença, adotado. Mas outra coisa boa, com o mesmo direito de Cristo. Oh, coisa maravilhosa. Então você precisa viver como o quê? Como filho de Deus. Andando como filho de Deus, se comportando como filho de Deus, falando como filho de Deus. Tem isso, cada pessoa tem um jeito de falar, tem uma maneira de se comportar. O nosso presidente, às vezes ele fala, alguém diz, ele não está se pronunciando, alguma reportagem conta assim, ele não está se pronunciando ou se comportando como o presidente é para se comportar. Porque existe um jeito do presidente se comportar, de um deputado, de um médico, existe um jeito de se comportar, de agir. Os filhos de Deus também têm. E Jesus era assim. Aí no começo, versículo 1, são discípulos. Ele chama no versículo 1 e dá o que? Poder a eles. Porque ele quer você para fazer a obra dele. Não quer você para ficar só no banco, só parado, não só estagnado, culto após culto, quando dá para você ver. Ele quer você fazendo a obra. Não, mas eu tenho a minha vida. A tua vida é dele. A tua vida foi comprada por ele. Você foi resgatado por ele. Então você precisa entender isso, viver para ele. Aí ele tem uma missão. Qual é a missão? Ganhar o teu próximo para ele, ganhar vidas para ele. Então ele pega os discípulos e vamos começar um estágio. Vamos começar agora um aprendizado aqui. Eu vou dar poder a vocês sobre demônio. Ele deu para quem, irmão? Para quem estava próximo dele. Ele deu para quem? Para aqueles 12 escolhidos que ele treinou, que ele capacitou. Ele deu poder sobre quem? Sobre os demônios. Jesus disse: estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Em meu nome expulsarão os demônios. Então ele deu o discípulo, mas depois ele disse que todo aquele que crê tem poder para repreender demônios. E fazer o quê? E curar toda sorte de enfermidade. Oh, coisa boa. Toda sorte de doença. Irmão, vai no hospital agora, para você ver os hospitais. Tem UPA, tem Hospital Gonzaguinha, tem posto de saúde, todos lotados. Lotar as pessoas doentes, atrás de médico, lotação grande, né? Então o demônio está agindo, a enfermidade está por aí. Jesus, quando foi povão, repreenda os demônios, cura os enfermos, recebam esse dom. E eles receberam, irmão, e foram. Entre eles estava quem? Nesses 12? Pedro e Judas. Pedro e Judas e os demais discípulos, os outros 10. Eles receberam poder, receberam unção e foram fazer a obra. Foram como, pastor? De 2 em 2. Se for ver o versículo 2, você vai ver que ele vai dizendo Pedro e André. Ele vai citando de 2 em 2. Aí Marcos 6, versículo 7, ele dá a certeza que foi enviado de 2 em 2. Que às vezes a pessoa, pastor, mas eu não estou vendo aqui onde está que foi de 2 em 2. Lá em Marcos 6, 7, Marcos diz, abre e disse, está aí, ó, foi de 2 em 2. Ele começa os 12, de 2 em 2. Se é de 2 em 2, eram 6 duplas. Se eram 6 duplas, 6 lugares eram alcançados pelo evangelismo, pela evangelização, pela pregação das boas novas. 6 lugares. Mais na frente, quando nós lemos a palavra, nós vemos que eles começaram a ganhar vida. E já não tinham mais 12, tinham 70. E Jesus continuou com a mesma estratégia, de 2 em 2, que alcançaram 35 lugares ao mesmo tempo. Cada 2 é para um lugar. Cada 2 é para um lugar. Porque melhor 2 do que 1. Se um cair, o outro levanta. Vamos lá, para entender, caminhar. Não vou tentar aqui, que nem eu disse aqui. Aí Jesus,
Ele vai dar recomendações. Ele vai dar instruções. Rapaz, mas o cara já passaram 2, 3 anos com ele. E Jesus esmiuça em orientações. Esbanja ensinamento para como eles devem proceder. Como é que eles vão. O que é que eles devem levar. Como é que ele deve chegar. Qual a casa que ele deve ir. Como é que ele deve saudar lá. Jesus ensina só tudo aos discípulos. Eu achei coisa linda nisso. Eu achei coisa linda. Ele diz assim, ó. Vamos lá para o versículo. Olha o versículo 10. Versículo 9. Não levem ouro, não leve prata, não leve cobre em vossos cinturões. Não levem sacolas de viagem, não leve uma túnica a mais, não leve um segundo par de sandália ou um cajado, pois digno é o trabalhador do seu sustento. Olha o que Jesus disse. Vai evangelizar? Não leve dinheiro não, viu? Resumindo, leve dinheiro não. Mas, poxa, é a cara do crente. É a cara de crente, irmão. Não leve dinheiro não. Às vezes eu saí muito para pizzaria, uma pizzaria, sempre tem 2 comigo, né? E esses 2, no final da conta lá, os 2 sempre não tinham dinheiro. Temos não. Não todas as vezes, não. E o pastor aqui respondia. E Deus abençoa um. Aqui lá aparecia um que tinha um dinheirinho que me ajudava na manutenção. Por quê? Os crentes, a maioria dizia, não tenho. Aí Jesus disse, quando vocês forem, não leve dinheiro não para a obra. Por quê? Jesus queria que fazer você trabalhar pela fé. Saber que Ele te sustenta, que Ele é um Deus provedor, que Ele é um Deus que não deixa faltar nada para vocês. Samuel, quando tu evangelizou lá na Scamp, era? Scamp? Lá faltou alguma coisa para vocês? Andando por aí? Tomou muito suco de quê? Caju. Estava na safra do caju, faltava caju nas casas. Ó, meu, toma um cajuzinho, um suco, toma um suco. Estava bem tratado, vitamina C neles. Não faltava, porque eles foram fazer um curso e tinha um evangelismo, né? Não era só teórico, era prático. E foi bênção, não faltou, eles contando o testemunho dele, é bonito. Então Jesus disse, não leve nada, não leve. Aí ele falou uma coisa, não leve saco para a viagem. Não teve um tempo que as pessoas gostavam de andar com saco. Chegava numa festa ali, aí botava no saco. Para minha mãe que não veio, minha tia, minha prima. Aí já tinha um saquinho assim para levar. Na hora da festa, aquele casamento, liberado os docinhos. Os primeiros que iam encher o saco, o segundo não tinha mais docinho. Aí Jesus disse assim, não leva aquele velho saquinho. Não leva o saquinho não, viu? Dispensa, não nada de juntar coisa para ir levando para comer no meio do caminho. Vocês vão ver que Deus é fiel e vai providenciar. Não leve 2 túnicas, 2 roupas, 2 vestes. Eu lembrei do Raul. O Raul, para sair, ele pega sempre uma roupa reserva. Não sei se ele ainda está com esse costume, mas ele gosta de ter uma roupa reserva. Eu disse, por que, Raul? Se eu suar demais, se eu suar, né, papai? Tiver a minha camisa feder, for mal lavada, não enxugou direito, né? Eu estou ali prevenido, né? Ele leva uma roupa reserva. Aí nem leva uma sandália. Às vezes a Raíssa vem calçada, mas vem com a sandália reserva. Tem hora, papai, porque para um lugar eu uso essa, no outro lugar eu tiro e coloco essa. Eu troco de sandália, depende do local. Ainda tem isso, meu filho? Tem, papai. Aí Jesus disse, não leve nada de reserva. Vamos aqui tranquilo, não leve. Você voa, não leve extra, não leve sandália extra. Pode ir que eu digo não ao operário do sustento, do salário. Então vão, não leve nada. Aí ele disse, agora eu vou dizer uma coisa a vocês. Não pregue aos gentios e nem aos samaritanos. Em primeiro lugar. Aí Jesus, como é que é isso? Lá em Marcos, só manda pregar a toda criatura. Espera aí. Lá foi depois da minha ressurreição, RJ. Estuda com calma. Depois da ressurreição, eu disse, ide pregai a toda criatura. Depois da ressurreição, eu disse, ide fazer discípulos em meu nome. Isso depois, mas aqui era o começo. Era o estágio, era com bebês na fé, era com pessoas neófitas, pessoas que estavam começando, e já tinham 3 anos com Jesus, sabe? Dia após dia, já estavam começando. Então, eles não pregue para o gentil. Quem era o gentil, pastor? Gentil era aqueles que não eram judeus, mas para entender melhor, para nós hoje, vamos dizer assim, era aqueles que não eram cristãos, eram aqueles que eram pagãos, eram aqueles que não eram batizados, eram aqueles que eram idólatras. Então, para ele, gentil, vocês não preguem, tá bom?
E para os samaritanos? Samaritano, para entender melhor, era um povo que era hostil, ou seja, inimigo, não gostava, não dava valor, tinha um problema com os judeus. Vamos trazer para cá. Samaritano é aquelas pessoas que não gostam de crente, que tem pavor a crente, que tem raiva de crente. Você pode até conhecer você, mas se você for falar de crente, ele tem abuso. Eu tenho raiva de crente, eu odeio crente, eu não gosto de crente. Entendeu? É um samaritano. Então eles não estavam preparados para encontrar um gentil, um incrédulo, nem estavam preparados para o samaritano. Dá um exemplo aqui melhor. Carnaval, festa da carne, orgia, as pessoas seminuas, muita bebida, muita droga por aí, as festas do desmantelo no meio do mundo, lá no meio do mundo. Aí tem uma turma de crentes, que nessa época, lá estão os crentes, com os panfletos no meio do carnaval, todo mundo nu, bebendo, pulando, e os crentes: Jesus te ama, Deus, com um panfletozinho, Deus ama você, viu? Lá no meio dos crentes. Eu fico imaginando, se essa pessoa não tiver preparada, não for de Deus mesmo, não tiver um preparo, fica lá. Cadê o irmão? Ficou. Arranjou aquela morena vestida de vermelho e ficou lá. Ficou lá. Então tem que estar preparado. E eles estavam começando. Era um estágio, era um período preparatório. Não podia ir para todo canto, que podia se enganchar. Se você pegar uma pessoa que tem conhecimento, irmão, que tem, você não sabe de nada, aí a pessoa que não, irmãozinho, chega: pastor, o que foi? Pastor, disseram que botaram uma macumba na minha vida, que eu para me ser médico, ser espírita. É, pastor, é isso mesmo? Tem macumba na minha vida? É para me ser médico, espírita? Eu tenho um negócio aqui para abrir. O quê, mano? Não, o pastor falou sério. Ele disse mesmo: pastor, eu estou pensando mesmo. Meu irmão, pelo amor de Deus de Cristo. Tem pessoas assim que vai ouvir o cara: você não era para estar na Efraim, é para ser um espírito. É mesmo? Pastor, eu estou indo para o espiritismo. Agora estou na mesa branca e estou lá invocando os mortos. Defunto do camburão. Vem, defunto do camburão da coluna. Está chamando o defunto para falar: oh, defunto, é tu médico? Aí começa, porque ouviu, não sabe, não tem entendimento. E Jesus estava cuidado com ele: ó, não vão para o gentil e não vão para o samaritano. Não é um momento, não é a hora. Tem um momento para tudo, tem hora para tudo. Calma, vai devagar, irmão, vai devagar. Não é porque tu sabe um versículo, sabe alguma coisa, que tu já é do bom, não. Por isso que lembrei agora do irmão que disse que foi pregar para uma mulher. Já até falei aqui. E disse que Deus deu o filho dele. Tinha coragem de dar o seu filho único? Tinha coragem de dar? A mulher disse: tenho sim, eu já dei. Já dei, sou muito feliz. Já dei, se dá seu, eu dou de novo. Aí o irmão assim: vale agora. Vou dizer o quê? Com sem palavras. Não sabia o que dizer. Ficou, ó. Engasgou, entalou. Esse caroço como tem aqui, não, ele enganchou aqui, cresceu. Meu Deus, tem água aí? Tem outra água. Porque ele não sabia. Então, Deus quer lhe preparar, quer lhe transformar para você ir com calma. Senão as pessoas vão falar e perguntar e você não vai saber dizer. Eu estava no curso na época, no curso aí a pessoa perguntando: pastor RJ, por que Jesus andou no jumento e os pastores só querem andar de avião de primeira classe? Fácil. Fácil? Tem muito crente besta, boboca. Não, mas é fácil, é normal. Por que Jesus andou de jumento? Em primeiro lugar, ele não andou em qualquer jumento. Ele andou num jumento especial. O jumento era branco. Acredita nisso? Jumento branco. O jumento que Jesus andou, para quem não sabia, era de cor branca. Alguém já viu um jumento branco? Pois o jumento que Jesus andou era de cor branca. Depois você dizer: pastor, onde é que está isso? Eu vou mostrar o versículo, viu? Quem for estudioso e quiser saber onde é, pastor, ou então você procura e vai encontrar. Está em Juízo, viu? Se eu não me engano. Não vou dizer aqui que eu não tenho a certeza onde é que está em Juízo. Mas o jumento, ele não andou em qualquer, ele andou de jumento branco. Mas por que ele andou no jumento branco? Era por causa de uma profecia? Não, porque naquele tempo não tinha avião, não tinha carro, não tinha BMW, não tinha não. Era jumento, era camelo, eram os transportes da época, amados. Então Jesus andou, mas não andou em qualquer jumento. Nem se enterrou em qualquer cova. A cova dele era especial, era de um camarada rico, nunca tinha sido usada no local especial. Então Jesus não foi assim moleza, não. Não, porque alguém pensa: não, irmão, Jesus só andou. Porque se ele vivesse hoje, Jesus aqui, fisicamente,
eu fazer um empréstimo, só para pagar para Jesus andar de avião de primeira classe. Ô Jesus, quanto é? Eu não tenho não, mas meu banco, o que é? Quero fazer um empréstimo porque Jesus está aqui e eu quero pagar a passagem dele para ele pregar lá nos Estados Unidos, ou em Miami, onde ele quiser. Aí, faria ou não faria você, irmão? Faria sim. Faria sim. Então vamos lá. Para os novos convertidos ali, para que estava começando o evangelismo, Jesus estava indo devagar com ele, ensinando para ele. Quando chegasse na cidade, qualquer casa entrasse, qualquer lugar entrasse, lê o versículo, vamos ler aqui. Se eu não me engano é o 11. Vê se ficou. Pronto, é o 11 mesmo. Vamos lá, ele diz assim, 11. Em qualquer cidade, Mateus 10, 11. Em qualquer cidade ou povoado em que entrarte, procurai alguém o quê? Procurar alguém o quê? Digno de vos receber. Ficai nesta casa até vocês se retirarem, né? Então não era qualquer casa não, era quem fosse digno, irmão. Aí Jesus disse, não, chegue lá, entre nessa casa, naquela casa. Não, quando ele começou, ele disse, não é em toda a casa não. A casa tem que ser digna de vocês, para vocês chegar lá. E qual é a casa digna de você receber hoje? É a sua família. É os seus parentes, são os seus parentes. São aqueles próximos a você. São aqueles colegas da escola, aqueles colegas do trabalho. Essas são de vocês trazerem eles para Cristo. Então não era qualquer casa, não era qualquer lugar que eles eram para entrar não. Não era para entrar não. Mas ensina a ele, eu não vou correr aqui. Mas ensina a ele que eles vão encontrar dificuldade, vão encontrar barreira, vão encontrar objeção. E quando ele entrasse, saudasse a casa. Paz seja nesta casa. Amém? Que coisa linda. Paz do Senhor seja nesta casa. Que coisa linda, irmão. Que coisa de chegar numa casa, sabe, mandar liberar a paz do Senhor. Se aquela casa receber, a paz ficava lá. Se a casa não recebesse, a paz ia com você. Não tinha bronca nenhuma, mas que liberasse a paz. Aí lá em Mateus 10, o 32, ele diz assim, ó. Agora eu vou dizer uma coisa a vocês. Estamos chegando na mensagem. Agora eu vou dizer uma coisa. Todo que me confessar diante dos homens, é o 32, viu? Todo que me confessar, eu também vou confessá-lo diante do meu Pai que está no céu. Como assim, pastor? É assim, ó. Eles iam pregar, alguém ia ouvir, alguém ia crer na mensagem que eles falaram sobre o reino de Deus, sobre arrependimento, falando que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo vive, que Ele está aqui na terra, que o reino de Deus estava ao alcance de todos. Quando alguém ouvisse, se eu creio, eu quero receber, ore por mim, que eu quero me entregar a vida, essa vida eu estou precisando me entregar para Deus. Eles entregassem a vida para Cristo, a fé, aceitassem a palavra, confessassem, eu vou confessá-lo diante do Pai. Eu vou dizer, Pai, esse daqui me confessou, esse daqui foi perdoado, esse dali foi libertado, foi transformado. Pai, recebe ele, eu confesso ele, Pai. Ele me confessou diante das pessoas, ele me confessou lá no bairro dele, ele me confessou lá onde ele estudava, lá onde ele trabalhava, ele me confessou no meio dos familiares dele, ele me confessou, recebe. Aí é um dia ele diz, mas, entretanto, se alguém me negar, escuta aí, diante dos homens eu também vou negá-lo. Eu também vou negá-lo lá no Pai, pode ter certeza que eu vou negar. Irmão, fui ver fotos que não está aqui a tela, mas vocês podem ver em casa. Que tela é, pastor? Quem ouviu falar do Coliseu Romano de Roma? É tipo um estádio. Era usado para gladiadores e era usado para os crentes, ser colocado os crentes lá. E os leões famintos, depois dos crentes estarem lá, era liberado os leões. E os leões entravam lá e pulavam nos crentes, estraçalhava. E o povo lá fora vibrava. Uau! Uau! Cada pessoa que corria, que chorava, o leão estraçalhando, eles gritavam com prazer. Mas por que faziam isso? Porque o cara era crente. Mas por que, pastor? Como escapar? Negando o nome de Jesus, negando a fé. E eles, os cristãos do começo,
da igreja primitiva, eles não negavam a fé. Pode botar. Irmão, entrava com criancinha, entrava com a mulher, entrava com pessoas novas, adolescentes, e a multidão lá sentada esperando. A multidão. Quando os leões alvoroçavam, né, que liberavam, o pessoal levantava. E interessante que no filme que eu vi, no vídeo, todo mundo ali cantando, eles cantavam, eles oravam, mas tinha um que o nervosismo não deixava, sair correndo. O que corria era o que o leão ia atrás e pegava. Dentro desse coliseu, irmão, algumas vezes colocava as pessoas lá para esperar sair dos leões. Já tinha alguém crucificado dentro do coliseu. Dentro do coliseu já amarrado e morto. Imagina a pressão. Já tem pessoas mortas por causa do nome de Jesus, não negaram a fé. Nós estamos aqui, só tem uma coisa: negar a Jesus, estão libertos. Só negar a Jesus. E eles não negavam. Teve um tempo aí, irmão, que o imperador lá mandou: eu quero ver todos os crentes crucificados. Era muita cruz. Um historiador disse que faltou cruz, faltou madeira para fazer cruz. Faziam cruz, botavam quem lá? Crente. É crente? Coloca. E queimava, irmão, assim na rua, no meio da estrada. Então as ruas eram iluminadas pelo fogo que queimava nos crentes. E eles não negavam a fé. E você? Nunca foi chamado para se negar o nome de Jesus? O maior testemunho que eu ouvi foi de um pastor que ele foi pregar num país que na época era comunista, e lá não aceitava a palavra, e ele foi preso lá. E todo dia ele levava uma pizza para negar. Nega? Não. Pê. Nega? Não. Ficava cheio de pé, todo doído, todo dolorido. No outro dia vai negar? Não. Pê. Mas pê todo dia, todos os dias. Chegou um dia lá que trouxeram o filho dele. Hoje tu negas, tem perigo, pode bater. Todo já para morrer, pode bater. Ele disse: não, trouxemos o teu filho. E nós vamos na tua frente arrancar as unhas deles, unha por uma, até tu negar. Unha dos pés, unha das mãos. Depois vamos arrancar os olhos dele na tua frente, um por um. Depois vamos arrancar a língua do teu filho, devagarinho, na tua frente. Você que sabe. Aí o pastor olhou para o céu e disse: pai, eu fiz de tudo para não te negar. Eu juntei todas as minhas forças para não te negar. Eu já não tenho mais forças, está faltando força. Eu não quero te negar, mas eu não aguento. Eu não suporto. E o filho dele orando, chorando, a mulher pertinho também, um soldado endemoniado lá, pegou lá o negócio, coloca no fogo e vai começar a arrancar as unhas do filho. Quando pega assim, o filho, ai, o filho grita, a criança grita. O pai diz: para, pode parar. Está na internet, você pode procurar, viu? Pode parar. Aí o filho disse: não, papai, mande parar não. Pode deixar continuar, papai. Porque os homens podem nos separar aqui, papai, mas lá na glória nós vamos nos encontrar, papai. Dá glória a Deus, igreja. Dá glória a Deus, igreja. É lá na glória que nós vamos nos encontrar, papai. Todo aquele que me negar diante dos homens, diante das pessoas, eu vou também negar. Vou também negar. Como é que nós negamos a Cristo? Nós negamos por palavra. Nós não negamos quando falta a verdade. Pedro ouviu Jesus dizer assim, ó, vai pregar. Primeiro da lista é ele, ó, André, Pedro e André, que era o irmão dele. Ser os dois juntos pregar. Quem negar vai ser negado. Aprendeu de Jesus. Mas naquela noite, próxima à crucificação de Jesus, sentado ali perto de uma fogueira, quando alguém diz, tu parece com um deles, tu parece que é crente, ele diz, eu não sou, tu está se confundindo,
Tu está se enganando, eu não sou não. Passou uma hora depois, alguém chega e diz: teu jeito, tu é galileu, teu andar, o teu vestido, porque crente se parece, irmão. O cristão verdadeiro é identificado. Onde você estiver, você é identificado. Eu viajei para o interior do Ceará, me lembro como fosse hoje, e eu não levei uma Bíblia. Eu disse: não, eu vou tirar esse tempo só para orar. Vai ser, era 15 dias no interior, eu vou ficar orando lá, orando, não vou levar nada, mas vou ficar orando. Mas aqui, desde que eu estou orando, espírito ligado. Eu estava com a minha turma, numa missão, companheiros de trabalho, e tinha outras pessoas que levaram a Bíblia, e liam a Bíblia. Eles liam, eu não, no meu canto normal. Alguém chegou para mim e disse: RJ, lá eu sou o da Costa, né? Da Costa, você é crente, né? Eu disse: por quê? Você é crente. Estou vendo algo em você e me diz que você é cristão. Eu disse: mas aquele dali, aqueles dois estão lendo a Bíblia, deve ser eles. Eles estão lendo, ó. Eles não são não, da Costa. Da Costa sou eu, né? É você, é crente. Você é cristão. Irmão, eu disse: oh glória, não dá. Por isso que o apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho, eu não nego a Cristo, eu não nego a fé. Cuidado para não negar Jesus, não negar essa fé que é preciosa, que Deus deu a você. Tem uma faculdade aí que é lotada de pessoas ímpias, de pessoas incrédulas, de não crentes, de pessoas, mas lá tinha um cristão. E o cristão sentado atrás, na faculdade dele, sentado o cristão, chegou um professor, olhou para todo mundo, o professor novato, disse: quem que é crente aqui? Quem é crente aqui? Quem é? Onde é que tem o crente? Aí o irmãozinho lá atrás, daquele jeito do professor, o irmãozinho começou a se abaixar assim, ó. E o professor lá: quem é crente? Quem é crente? Eu quero saber. E aquele irmãozinho negando a fé, escondendo. O professor gritou: porque eu sou crente. E eu estou sabendo que a faculdade aqui quase não tem, eu como essa sala, não tem nenhum crente. E eu tenho o costume de todas as vezes que eu começar a aula, eu faço uma oração ao Pai. Então vou fazer aqui uma oração ao Pai. Aqueles jovens que só faltou morrer: oh Jesus, neguei o teu nome, me envergonhei de ti. Esse homem perguntou quem era crente e eu me escondi, Jesus, me perdoa. Ele procurou o professor, esse professor cometi um pecado. Você é crente? Sou. E eu não perguntei: professor, neguei a fé, mas eu quero confessar ao Senhor que eu sou crente sim, eu estou arrependido e eu não quero negar. Quando o Senhor for orar aqui na sala, eu vou orar com o Senhor, pastor. Nem quando o Senhor ora, eu vou ficar dando glória a Deus e aleluia. Não nega a fé, não nega Jesus, não nega. Jesus não desiste de você. Jesus não nega você. Jesus não se envergonha de você. Não desiste de te amar. Não desistiu de derramar sangue por você. A graça de Deus foi manifestada a todos os homens, trazendo salvação para você. Para você. Por que você tem negado a fé? Por que você tem se escondido? Por que você tem fugido? Quando eu peco, pastor, eu nego a fé? Nega. Sim. Todas as vezes que você peca, você nega a fé. Sabe por quê? Porque o que é de Deus foi gerado por Ele. E quem foi gerado por Ele não vive em pecado, não peca. E o maligno, o diabo, Satanás, o bicho velho, não toca nele, nela, não toca em você. Vou dizer de novo: o que é gerado por Deus, esse não vive pecando, não vive. Ele não quer conversa. E se ele sentir uma falha, ele quer logo o perdão de Deus. Ele quer logo o perdão, ele quer logo a ajuda de Deus, porque ele não quer viver em pecado. Então, quando você peca, você está negando a fé.
Porque nosso maior professor, depois da Bíblia, é o mundo. E o mundo fala uma palavra forte. E tu não é crente? Crente faz isso? Crente fala essas coisas? Crente anda nesse meio? Crente, o maior ensinador é o mundo. Por isso que a Bíblia diz: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Naquele dia muitos dirão: Senhor, eu expulsei demônios. Senhor, eu curei. Senhor, eu fiz maravilhas. Apartai-vos de mim, maldito. Dons não salvam ninguém. Você pode até ser usado por Deus e estar em pecado, e viver em pecado. Pode, pastor? Pode. Porque o Espírito Santo trabalha em você, ele não desiste. Ai de nós se nós desistimos. Ai de nós se o Espírito Santo não fosse tocar em você. Você está aqui hoje, sabe por quê? Porque o Espírito Santo não desistiu de você, te trouxe até aqui. Você tem negado a fé, você tem negado o Cristo, e Ele não está insistindo com você. Está insistindo. Tem pessoas que aí dizem: meu Deus, por que tu quer aquela pessoa, irmão? Por que tu não desiste? Ele diz, está em 1 João capítulo 4, versículo 8: eu sou amor. E o meu amor tem derramado, manifestado essa ação, amando a humanidade. Deus, né? E dando o meu Filho, um unigênito, para que todo aquele que nele crê não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Eita! Então eu pego com palavras que nem Pedro, uma vez, duas vezes e três vezes Pedro negou, jurou: eu não conheço esse homem. Eu juro, jurou, imagina, irmão, eu juro que eu não conheço Jesus. Eu juro que eu não sei quem é esse Jesus que vocês estão falando, que ele está sendo julgado. Eu juro, pode ler lá. Eu juro. Que foi isso, pastor? O galo cantou. E Pedro lembrou, ele dizendo: eu morro, mas eu não te nego. Por ti eu dou a minha vida, não tenho quem me faça. Se for preciso, eu faço por ti. Eis antes que o galo cante uma, duas, três vezes, tu me negarás. Aí sabe o que ele fez? Ele saiu chorando amargamente. E você já fez que nem Pedro? Chorar amargamente por ter negado o nome de Jesus? Por viver uma vida que nega o nome de Jesus? Por ter o vizinho dizer: essa daí não, esse daí esse daí. Porque você tem negado a sua fé com a tua palavra, com o teu jeito de falar. Você tem negado. E alguém pergunta, você conhece quem é você, sabe quem é você, e você diz: não, sou não, estou só visitando, estou indo para a igreja. Pode não, é pecado ir para a igreja. Eu estou lá, né? Mas não me converti não.